Seja bem-vindos ao canal Renda Digital na Prática. Inscreva-se. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo com conteúdo de alta qualidade, dedicado à disseminação de informações confiáveis e atualizadas sobre o universo das criptomoedas e tecnologia blockchain. O que iremos acompanhar no conteúdo deste vídeo não apenas cura conteúdos informativos, mas também estrutura essenciais do canal, como a política de privacidade, entre outras, assegurando que os visitantes tenham acesso fácil e seguro às informações que procuram. Neste canal, oferecemos insights profundos sobre o diversificado mundo das criptomoedas, indo muito além do Bitcoin. Nossos conteúdos abrangentes facilitam o aprendizado e o envolvimento com várias criptomoedas. O vídeo aborda um tema de altíssimo interesse: mundo de criptomoedas e finanças. Resumo de fatos e opiniões. Fatos. Bitcoin defende $64.100 após queda de 18,5% em fevereiro. Índice de medo e ganância está em 14, medo extremo. Conflitos no Oriente Médio, Estados Unidos, Israel, Irã, não estão mais derrubando o preço, indicando que o risco geopolítico já foi precificado. Opinião técnica. O mercado atingiu a exaustão de vendedores. Quem tinha que vender no prejuízo já saiu. Capitulação das mãos fracas. Projeção. A manutenção dos $63.000 sinaliza um supply shock iminente, devido ao baixo volume de venda e RSI em zona de sobrevenda. Acompanhe e assista ao vídeo até o final. Por que o Bitcoin parou de cair enquanto o mundo mergulhava em guerra? Desde 2 de março de 2026, essa pergunta ecoa nos círculos financeiros. As manchetes globais anunciam a escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã. As bolsas de valores despencam, o petróleo dispara e a confiança nas moedas fiduciárias se esvai. Mas, em meio ao caos, o Bitcoin traça um limite e mantém sua posição. A resiliência do Bitcoin não é acaso, é fruto da matemática e do comportamento humano sob pressão. Desta vez, a reação do mercado foi diferente. O Bitcoin se estabilizou em um patamar crucial. Em vez de seguir o colapso dos ativos tradicionais, o Bitcoin se manteve firme. A pergunta não é mais por que o Bitcoin é volátil, e sim porque ele parou de ser volátil, justamente neste momento crítico. A marca dos $63.000 é mais do que um preço, é uma declaração. Para entender por que o Bitcoin estabilizou, imagine torcer uma toalha até sair a última gota. No mercado, isso se chama exaustão dos vendedores. Durante meses, vendedores em pânico torceram a toalha proverbial. Cada queda expulsou os investidores mais frágeis, sobrando só os mais convictos. No jargão do mercado, quem queria vender Bitcoin nesses patamares já vendeu. Os ursos perderam força. Restam os holders de longo prazo, os famosos mãos de diamante. Essa exaustão dos vendedores aparece nos dados on-chain. Os saldos de Bitcoin nas corretoras atingiram mínimas históricas, enquanto as baleias acumulam silenciosamente. O resultado? Estabilidade de preço, mesmo com as manchetes cada vez piores. Quando o mercado fica sem vendedor, qualquer compra já é suficiente para mudar o cenário. Por que o Bitcoin escolheu os $63.000 como campo de batalha? Na análise técnica, uma linha na areia separa o caos da ordem. Para o Bitcoin, 63.000 é essa barreira psicológica e técnica. A importância desse patamar é reforçada pelo histórico de meses de negociação. É onde se cruzam suporte passado, entrada institucional e métricas on-chain relevantes.
Quando o Bitcoin se aproximou dos 63 mil, a demanda de compra aumentou. Cada queda abaixo foi rapidamente absorvida. Cada alta acima enfrentou resistência. Participantes do mercado, especialmente grandes investidores, enxergam 63 mil como valor justo em tempos de incerteza. Quanto mais tempo o Bitcoin sustenta esse nível, mais ele se consolida como linha de defesa. Perder esse patamar pode indicar pânico. Manter aponta para a resiliência. Em 2026, 63 mil não é só um número. É a linha de frente da batalha cripto diante do caos global. Em momentos de crise, certas frases revelam a alma do mercado. O Bitcoin não ignora a guerra, ele a precifica antes de todos. Bitcoin does not ignore war. It prices it ahead of everyone else. Isso resume a natureza desse ativo. Ele é antecipatório, volátil e impiedoso ao absorver risco global. Outra frase ecoa nas mesas de operação. O choque de oferta é silencioso, mas a explosão de preço será ensurdecedora. The supply shock is silent, but the price explosion will be deafening. Quando acabam os vendedores, os compradores brigam por uma oferta cada vez menor. Mãos fracas vendem o medo, baleias compram a escassez, weak hands sell fear, whales buy scarcity. O investidor, pessoa física, se desespera e vende, enquanto os grandes acumulam. Essas frases resumem as estratégias que moldam o preço do Bitcoin. Em 2026, entender isso é essencial para navegar na tempestade. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente aprofunda nos dados on-chain, tudo fica mais claro. O índice de medo e ganância está em 14, ou seja, medo extremo. Historicamente, esse é um ponto de reversão. Quando o sentimento chega a esses patamares tão baixos, quase todo o movimento de venda forçada já aconteceu. Investidores contrários enxergam valor justamente onde a maioria só vê risco. Agora, falando de indicadores técnicos, o RSI está em 38,49. Um RSI abaixo de 40 sinaliza que o mercado está sobrevendido. Historicamente, compradores entram quando o RSI atinge esses níveis, trazendo suporte importante para o preço. A faixa entre 60 mil e 68 mil dólares virou uma terra de ninguém, crítica para o mercado. Se cair abaixo de 60 mil, o pânico provavelmente volta. Se passar dos 68 mil, pode surgir um novo impulso de alta. Por enquanto, 63 mil serve como campo de batalha entre compradores e vendedores. O mercado espera por um gatilho, e pelos dados, o cenário de alívio parece mais provável. Risco geopolítico não é novidade para os mercados. A escalada no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, causou choques em ativos globais. Mesmo assim, a resposta do Bitcoin foi contida. Por quê? Porque o mercado já tinha precificado o risco. Semanas antes das últimas manchetes, os fluxos on-chain já mostravam capital migrando para o Bitcoin. Investidores anteciparam a turbulência e aumentaram a proteção. Os grandes players rotacionaram para Bitcoin como defesa. Diferente dos mercados tradicionais que reagem à notícia, o Bitcoin costuma antecipar. Quando a guerra estourou, a maior parte das vendas de pânico já tinha ocorrido. Os holders que ficaram estavam dispostos a enfrentar a tempestade em busca de ganhos no longo prazo. A estabilidade de hoje é reflexo do pânico de ontem. Por trás da calma, uma crise silenciosa está em curso. A oferta de Bitcoin nas corretoras atingiu mínimas históricas. Esse é o choque de oferta. Com os vendedores esgotados e os grandes acumulando, o estoque disponível está sumindo. A história mostra que, quando a oferta seca, os preços podem disparar violentamente. O mercado está como uma mola comprimida. Basta novos compradores entrarem ou o medo virar otimismo para o preço explodir para cima. O choque de oferta é silencioso,
mas a explosão de preços será ensurdecedora. A ausência de volatilidade costuma ser o prenúncio de um movimento brusco. A acumulação paciente nos 63 mil dólares pode, no futuro, ser vista como um acerto de visão. Para o investidor brasileiro, 2026 traz um duplo desafio: conflito global e o real sempre volátil. A poupança tradicional perde poder de compra. A renda variável local oscila sem parar. Nesse cenário, o Bitcoin pode ser um bote salva-vidas, mas só com a estratégia certa. O Dollar Cost Averaging, ou DCA, é essa estratégia. Ao investir valores fixos em intervalos regulares, o investidor reduz a volatilidade e evita decisões emocionais. O DCA é ainda mais relevante diante de um real enfraquecido, oferecendo exposição a um ativo mais forte. Para quem busca proteção em tempos turbulentos, fazer DCA em Bitcoin não é especulação, é sobrevivência. 2 de março de 2026 marca um ponto de virada. A recusa do Bitcoin em cair, mesmo diante da guerra global, mostra um mercado amadurecido. A toalha já foi torcida até o fim. Os vendedores saíram de cena. 63 mil dólares deixou de ser apenas suporte, virou bandeira. Medo extremo e escassez de oferta criam oportunidade. Para o investidor brasileiro, a lição é clara: busque proteção em dólar, adote o DCA e privilegie ativos de real escassez. A resiliência do Bitcoin em 2026 não é sorte, é o novo normal. Chegamos ao final do vídeo. Já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal, dar um gostei e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Inscreva-se.